Om. O próximo nó de ilusão que eu vou falar é acerca do medo. A ilusão é baseada em medo. A verdade, a realidade, é amor puro. Tudo o que vai em termos da ilusão ao mais baixo, declaradamente medo, até ao amor condicional, aquele amor humano que é experimentado aqui, ainda é baseado em medo. O amor divino, incondicional, é livre de medo. O medo é um gigante. É o guardião da ilusão. É aquilo que se certifica que tu ficas dentro do teu parquinho, que não sais dali. Ou seja, que não vais além dos limites estipulados pela tua ilusão. O medo é poderoso e usa uma força muitas vezes violenta dependendo das circunstâncias. É uma força arrebatadora. O pensar é algo raro, difícil. Em períodos de calma, de tranquilidade, sob o medo, é praticamente impossível para uma pessoa comum. Normalmente, as escolhas que tu fazes, as tuas preferências, tanto faz. Tu imaginas que existe um processo de raciocínio envolvido, mas só parece. Porque na realidade está tudo condicionado por aquilo que tu podes vivenciar, por aquilo que tu precisas de vivenciar. Não tem grande processo racional, intelectual envolvido. Biologicamente, há uma resistência para isso, porque pensar consome muita energia. As sinapses já estão aí, construídas, os caminhos pelos quais tu te moves naturalmente. Não há um processo reflexivo, real. E é importante desenvolver um. Caso contrário, não sais daí. E quando estás sendo atacado pelos teus medos, ou por aquilo que chamas os teus medos, entra o cérebro reptiliano em ação e é brigar ou fugir. Refletir, zero. E enquanto estás mantendo a tua ilusão, que é algo até um pouco dinâmico, não é? Vai-se adaptando aos cenários que vão surgindo, mas enquanto na sua parte estrutural a tua ilusão não está sendo ameaçada, não há experiência dos medos. Apenas quando começa a ameaçar, os medos vêm desde leve a moderado a muito intenso, dependendo de qual o nível de ameaça. E são forças muito grandes. Usando novamente aquele esquema do ego, para cima a verdadeira identidade, para baixo complexo corpo-mente. Então é como se eu tivesse aqui no meio a identidade e de repente há uma explosão no complexo corpo-mente, na mente, pensamentos, no corpo, uma série de reações bioquímicas acontecendo, avassaladoras, em que a atenção é arrastada para ali, passa pelo complexo corpo-mente, vejam lá,
ali daquele lugar neutro em que olha para cima ou para baixo, é arrastada para o complexo corpo-mente e é obrigada a intervir nas circunstâncias do complexo corpo-mente. Ora, no esquema de transcendência do complexo corpo-mente, em que a atenção se abstrai do complexo corpo-mente e se volta para a grandiosidade, para a identidade, para a fonte. E de repente há aqui esta explosão, é arrastada a atenção para a mente, o corpo, e do corpo para as circunstâncias que rodeiam o corpo, tentando preservar as mesmas circunstâncias de uma ameaça fictícia. E ela é fictícia, quer se concretize ou não, enquanto isso não acontece, ela é meramente fictícia, obrigando-te a intervir. Então, quando tu estás aparentemente a progredir na jornada espiritual, mas de alguma forma mantens uma atitude protecionista em relação aos teus medos, eventualmente vais cair. Porque manteres uma atitude protecionista em relação aos medos, ou seja, não te expores aos medos, mantém a fragilidade e a crença firme que tu és complexo corpo-mente. E por mais que pareça estar subindo, em algum momento aquilo virá com uma violência tal que vai jogar para onde estavas, de onde nunca realmente saíste. Por isso é muito importante trabalhar os medos. E tal como nos apegos, é a mesma ciência. Tu não conquistas os teus medos lutando contra aqueles inimigos fantasmas. Tu conquistas os medos não te defendendo dos inimigos fantasmas. Não intervindo nas circunstâncias. Porque quando alguma coisa ameaça o teu mundo, as coisas que são importantes, sei lá, a opinião que os outros têm a teu respeito, a possível perca de alguma coisa que te é precioso, existe o intuito imediato de intervir, exercer controle nas circunstâncias, que na realidade parece que é para controlar o resultado daquilo, para levar para uma direção ou outra, mas na realidade é para evitar os medos. Porque os medos trazem um mal-estar tão grande, tão grande, tão grande, que pode levar até a uma perca de senso de ancoragem na realidade, barra ilusão, não é? Tipo a um distúrbio mental. Então, do mais leve até ao mais alto, pode percorrer todo este espectro. E se não aprendes a lidar com os medos, porque no fundo enfrentar os medos tem a ver com isso. É crescer além do poder que estas forças instintivas têm sobre a tua consciência. Então, da mesma forma que com os apegos, estar na presença dos medos, sem fazer nada para controlar as circunstâncias, de modo a que eu não sinta o medo, mas permitir-me vivenciar aquele medo sem fazer nada para sair dele ou mudar as circunstâncias. Porque enquanto tentares fazer alguma coisa, estás a acreditar no medo, estás sob o seu domínio. E da mesma forma, se olhares para todos os teus medos, vai parecer impossível. Mas se fores abraçando todos aqueles que tu já sabes, os que te são possíveis, os outros a seguir que não eram, que estavam acima no nível de ser possível, que já não eram possíveis, eles passam a ser possíveis porque houve um crescimento da tua parte. E seguir por este caminho até acabar com todos eles. Durante este processo, tu vais estar constantemente exposto ao medo. Ou seja,
todas aquelas reações bioquímicas, todo aquele processo mental, a ansiedade que desperta todas essas correntes, tu vais estando exposto a elas cada vez mais. E vais conseguir começar a respirar no meio disso. E vais conseguir começar a pensar no meio disso. Coisa que se tu tiveres a evitar os medos, ou se tiver algo aí dentro que ainda lute para te preservar dos medos, não te vai deixar desenvolver essa capacidade. E eventualmente, por mais alto que pareças ter ido, vais cair de volta. É tipo um choque de realidade. Para que, dependendo de ti, porque tudo é ensinamento, possas retomar a tua subida, agora de uma forma mais séria, mais consciente, mais real, não deixando de lado o trabalho dos medos. Porque essa é a forma de garantir que desamarras aquele nó. Um nó poderosíssimo. Poderosíssimo. Então existem medos mais superficiais, até medos mais profundos. Começa de onde podes e vai caminhando. Quando chegares no final, aquele já é possível também. É uma ciência. E à medida que vais conquistando o medo, tu vais perceber que há um crescimento teu imediato, como se fosse uma expansão interna, como se fosses ficando maior. E de onde ameaçava vir sofrimento, vem alegria, muitas vezes. Até euforia, depende, muitas coisas. Até bem-aventurança. Às vezes não. Às vezes é ruim mesmo. Mas mais vale vivenciares aquilo que aparenta ser neste momento. Que o fruto, não importa se o fruto foi bom ou foi mau, isso é relativo em relação àquilo que tens como referência de bom e mau. O que interessa é romperes com o poder que o medo tem sobre ti. Para que nada perturbe aquele teu olhar para a fonte, para a verdadeira identidade, que significa a abstração do complexo corpo-mente, da crença firme que és o complexo corpo-mente, sem ser arrastado e continuamente arrastado para essa identificação corpórea. Medo.